editora Miolo Mole é uma editora brasileira, sediada na cidade de São Paulo, e nós publicamos livros ilustrados para crianças e jovens. E no nosso catálogo, a gente tem a preocupação de garantir a representatividade de povos indígenas e de povos africanos, que no nosso país residem há bastante tempo y compartilham a cultura conosco. Entonces, Luana es la representante de la editorial brasilera de la ciudad de Sao Paulo, llamada Miolo Mole. Esta editorial se encarga ya durante estos años de presentar, editar libros donde uno de sus principales objetivos es la representatividad de las narrativas de los pueblos originarios, tanto originarios de Brasil, pero también de África. Hoje, nós vamos conversar com a Moara Tupinambá, que é autora deste livro, que nós publicamos em 2020, que se chama O Sonho da Buiauaçu. Entonces, Moara es la encargada de la producción de este libro, El Sueño de Buiauaçu. Es un libro que habla acerca de la historia de una comunidad indígena en Brasil. Este livro foi criado com muito respeito aos anciões contadores de histórias. Este libro habla y con mucho respeto acerca de las historias que cuentan los contadores, los narracuentos originarios de Brasil. A memória dos povos originários sempre foi preservada de forma oral e passada de geração para geração, também no Brasil. Como en otras partes del mundo, las historias fueron en todos los pueblos durante siglos narradas y contadas a través de la vía oral. É por isso que nós acreditamos que é muito importante ouvir o que os nossos velhos nos contam. Ellos piensan que es muy importante tener un espacio, en este caso el libro, para poder contar estas historias. Este livro foi escrito para nos lembrar que a identidade de cada só se fortalece quando as nossas memórias são lembradas e valorizadas. Este libro tiene como objetivo la memoria, sí, perdón, recordar la memoria de los viejos, de los abuelos, de las comunidades antiguas y que tengan un espacio en esta narrativa. Então, agora eu vou passar a palavra para a Moara, para ela contar um pouco sobre como ela escreveu esse livro, o que ele significa e um pouco sobre a sua própria história. Entonces, ahora Moara va a hablar y va a hablar un poco acerca de cómo fue la producción de este libro. Porangapituna, buenas noches. Hablé certo. Gracias. Porangapituna em Tupinambá, em Nhengatu, Tupi Antigo. Eu sou Moara Tupinambá, Ixé Moara Tupinambá, Cianamá, meus parentes. Eu nasci e cresci em uma cidade que se chama Belém do Pará. Entonces, ella nació en una ciudad llamada Belén de Pará. A minha família mora e veio de uma comunidade que se chama Cucurunã. Su familia viene de una comunidad que se llama Cucuraná. Cucurunã significa coco de Tucumã. Significa literal, lo que han escuchado, coco de... Coco, ajá, sí, Cucuraná. De Tucumã. Ah, de Tucumã, perdão. Sim. Eu sou artista visual, sou ilustradora, sou escritora e este é meu primeiro livro que fiz com ilustração e escrita.
Entonces, ella es la encargada de no solamente de haber escrito el libro, sino también de haberlo ilustrado. Ella es entonces artista visual y escritora y este es su primer libro. Este livro é muito importante para a reconexão com a memória e a história de minha família em Santarém, na comunidade do Cocurunã. Este libro es muy importante para ella por la reconexión que tiene su familia con la ciudad y la memoria que intenta revitalizar, la conexión que existe entre este precedente de lo antiguo y las tradiciones que existían con el mundo moderno. Sim, Cocurunã é uma pequena comunidade que está situada no Baixo Amazonas. La comunidad queda situada en la parte baja del Amazonas. Isso. Somos da Amazônia também. Este livro, ele foi muito importante para trazer um pouco da história, da memória da minha avó. Este libro trata acerca de las memorias de su abuela. Sim, a memória da minha avó e também para falar sobre a questão do desmatamento que está acontecendo na região da Amazonas. Desmatamento das árvores, queimadas, poluição dos rios. El libro también habla acerca de la problemática del Amazonas que ocurre tanto en Brasil como en Perú o también en Colombia, que tiene que ver básicamente con la contaminación de ríos, contra la tala ilegal de árboles. Sim, de árvores e garimpo. Garimpo, tem? De árboles de garimpo. Sim. E esse livro, ele também é ativista e fala sobre essa questão de nossa ancestralidade, que também são chamadas da nossa ancestralidade relacionada a nossos encantados. Não sei se dá para entender o que seriam encantados. Sí, de los cuentos que existían mágicos, de la relación, la cosmovisión originaria que tenían ellos. Entonces, básicamente el libro habla acerca de esa conexión que tienen, ¿no? Um encantado muito conhecido na nossa região é a Buia-Uaçu, que significa cobra grande. Buia, Sí, cobra, Uaçu, grande. Perfecto. Entonces, habla acerca de esta cobra grande que tiene este nombre. ¿Puedes repetirlo, por favor? Buia-Uaçu. Buya-Guazú. Entonces, esto es una serpiente muy grande que cual toma es un actor importante, digamos, en este libro, ¿no? Protagonista deste Protagonista, livro. sí. Ela é uma cobra grande que ela cura a floresta, protege a floresta. Entonces, esta cobra lo que en realidad hace es proteger el Amazonas o la floresta, ¿no? Sim. E muito de nossos encantados, eu falo nesse livro que eles estão fugindo para dentro de uma casca de uma tartaruga. Entonces, habla acerca de cómo muchos de estos personajes mágicos encantados como la cobra huyen para protegerse dentro de un cascarón de una tortuga. Devido à questão dos homens brancos estarem perseguindo toda a floresta, destruindo a floresta. Estos animales están huyendo del hombre blanco que está destruyendo toda la floresta. E nesse livro também a gente busca trazer, logo no final, um pequeno glossário de palavras em Nhengatu, que é a língua que ainda resiste na Amazônia e atualmente ela é oficial em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Mas também na nossa comunidade está se reaprendendo a falar Nhengatu. Al final del libro hay entonces, al final del libro aquí hay unas palabras que son originales de Ngatú, que es una lengua propia de esa zona del Amazonas y que aún es una lengua que resiste. Recordemos que hay muchas lenguas en Brasil que son originarias, pero muchas han ido perdiendo.
Entonces, aquí hay un glosario donde van a encontrar muchas palabras que hacen referencia a estas palabras que para ellas son importantes compartir. Sim. E pode aprender um pouco mais sobre a nossa língua. Y puede aprender un poco más de su lengua y la cosmovisión de estos pueblos. E aqui eu comento também de uma palavra importante que é o nosso Sikue Sauá, que é o nosso modo de vida aqui. Consegue ler? Sí. Entonces, aquí hay una palabra que para ella es muy importante, que Sikue se llama Sauá. Sikue Sawa, É, que significa modo de vida, costumbre. Cosmovisão, enfim. Moara, a gente fala muito sobre isso, né? Quando se fala em povos amazônicos, são muitos povos que estamos falando. Este livro faz muito sentido para o seu povo e para outros povos que residem ali na região amazônica do norte do Brasil. E fala um pouco para a gente sobre como você acha que é essa relação de outros povos amazônicos com essa cosmovisão expressa no livro. Le estamos preguntando ahora a Moara para que hable acerca un poco de la importancia de este libro, no solamente para ella y su comunidad, sino también para otras comunidades del norte de Brasil y del Amazonas en general, ¿no? ¿Qué es lo que para ella representa? Para mim é muito importante ser a primeira autora da minha comunidade e que venham mais autores e que possam contar a nossa história, que sempre foi pela oralidade, num livro escrito com essa tecnologia do livro. Então, acho que é muito importante para outros povos também. Para ella es muy importante, además de sentirse muy orgullosa de ser la primera persona en su comunidad que ha podido escribir un libro que habla acerca de dónde ellos son, y cree que es muy importante no solamente pasar de la oralidad a la escritura, sino poder contar con algo donde puedan transmitir y hablar de ellos mismos. Sim. Para povos da Amazônia, são muitas Amazônias. Como eu estava falando, só no Brasil temos 305 povos, etnias, e mais de 270 línguas. En Brasil hay más de 207 pueblos originarios. 305 povos originários. Pueblos originarios que hablan más de 200 lenguas. Isso. Então, somos muito diversos e é muito importante que cada povo possa acessar essa tecnologia de contar a sua história para que ela se perpetue, para que outros descendentes possam também conhecer e repassar para os seus descendentes. Este es un medio para perpetuar sus historias, para perpetuar su cultura, para que no solamente ellos, sino también estos otros pueblos puedan compartir con sus hijos, sus descendientes, sus historias. E o Brasil e o mundo conhecer a nossa diversidade de povos originários. Brasil es un país tan grande que es todo un reto compartir todos estos pueblos originales. No Brasil, é um tanto recente a produção de literatura indígena por pessoas indígenas. Recente a circulação. A produção de literatura sempre existiu, mesmo a oral, a literatura oral. Mas a literatura que circula para todo o país, nas escolas, é relativamente recente. Então, eu gostaria que a Moara falasse um pouco sobre isso, como ela enxerga esse movimento que está acontecendo agora, a importância dele e o que ainda precisa acontecer para que circule melhor. Es un movimiento reciente el de contar y compartir estas historias por los propios indígenas. Entonces, no hace más de 10 años los indígenas están creando sus propios libros y están siendo incluidos en la temática escolar, que es para ella, cómo ella ha participado, cómo ella ha vivido esta experiencia y qué tan importante para ella es esto. O Brasil, os povos originários tiveram conquistas de direitos
muito recente, a partir da Constituição Federal de 1988. Entonces, es bastante reciente, ocurre progresivamente durante el siglo XX y no es hasta la Constitución de 1988. Este momento foi quando os povos originários do Brasil conseguiram acessar educação, conseguiu, inclusive, ser reconhecido enquanto cidadãos também. Es a partir de esta Constitución que recién los pueblos originarios pueden llegar a tener la suerte de poder acceder a sus derechos de educación. Sim. Então, assim, é muito importante. É muito importante que nós estejamos ocupando esse espaço, porque muito se fala sobre nós. E a gente chama no Brasil, no nosso movimento mais ativista, que folclorizam a nossa história. Entonces, para ello es muy importante que se torne un movimiento como un movimiento político. Muitos brancos contam as nossas cosmovisões e transformam em lendas e em histórias, e para nós faz parte, é nossa cosmovisão. Então é importante que a gente conte, que nós sejamos autores da nossa própria história. Es muy importante que ellos sean los propios narradores de su historia, porque sienten que cuando no lo son, el Estado, o en este caso ciudades como Sao Paulo, Río, para no decir solamente el hombre blanco, ¿no? Pero el Estado termina contando una historia en las cuales ellos no necesariamente se sienten reflejados y sienten que su cosmovisión no es esa. Entonces, para ellos es muy importante poder contarla ellos mismos. E ainda tem que avançar muito ainda, porque agora que nós estamos acessando universidades, escolas, os povos mais afastados da floresta estão conseguindo entrar na universidade, e ainda precisamos avançar, ainda precisa de muitos direitos ainda. Este es un proceso que toma años. Ellos todavía necesitan avanzar en ese tema de nuevos derechos de los pueblos originarios para poder seguir accediendo a universidades, para poder seguir teniendo escuelas de calidad. Y este es un proceso que toma definitivamente años. Sim. Então, é um processo de descolonização que está acontecendo ainda no Brasil, porque nós ainda vivemos uma cultura muito colonizada. Todavía se vive una cultura muy colonizada, entonces es un proceso de descolonización donde estas comunidades van a tener derecho y espacio para poder tener el derecho sobre todo, en realidad, ¿no? Sim, sim. Existem... Acho que é isso, por enquanto, nesse tema. Entrando, esse assunto nos leva a pensar também que é um movimento que tem 10 anos, né? Há 10 anos, existe uma lei que obriga as escolas a lerem livros de literatura indígena e africana para as crianças e trabalhar essas culturas dentro da escola. Este es un movimiento bastante reciente que tiene alrededor de 10 años, pero es ahora que en las escuelas está introduciéndose estos cuentos para los niños. Entonces los niños tienen la oportunidad en estos espacios, en estos pueblos, en estas ciudades, de poder conocer su propia historia. Porque, embora existam centenas de povos indígenas diversos no Brasil, existe uma cultura que massifica dentro da escola e entende o indígena como um só, um indígena, com um único modo de vida, com um único idioma, como se fosse um só, apenas um. Entonces existe una política del Estado de masificar la idea de lo que significa ser indígena. ¿Qué quiere decir? Que para el Estado el indígena es uno solo, cuando se olvidan que existen más de 300 pueblos originarios. Entonces, no solamente hay un tipo de indígena, por lo tanto, significa que deben haber muchas narrativas, ¿no?, en las escuelas. Entonces, no se puede masificar
una educación cuando existe una cultura tan diversa. Isso, então, a Moara pode falar melhor sobre isso, de como ela se enxerga nesse movimento e como ele está acontecendo no Brasil. Ahora, Moara va a hablar acerca de un poco de cómo este movimiento está cobrando espacio y relevancia en Brasil a partir de su propia experiencia. Atualmente, eu atuo e sou vice-presidenta da Associação Wicca Quara. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre? Atualmente, eu atuo e sou vice-presidenta da Associação Wicca Quara. Entonces, ellos están generando, digamos, nuevos representantes, donde esta persona de la ciudad ha alcanzado algunos estándares oficiales, donde ella ya representa a nivel institucional la asociación Wicca Quara, Wicca Quara. que significa força no caminhar. Significa fuerzas al caminar. A Wicca Quara tem feito muitas ações relacionadas à questão da efetivação dessa lei. É a Lei 11.645. Nós temos uma lei que obriga as escolas do Brasil inteiro a ensinar as crianças com literatura feita por povos originários. Entonces, esta asociación lo que ha hecho estos años es, mediante una ley, obligar al Estado brasileño a generar estas historias para ser enseñadas en las escuelas. Então, eu consigo ter oportunidade, a partir dessa obrigação, porque só com a obrigação, né, que nós acabamos ficando presentes, de participar também das escolas, de oficinas, de palestras, e de levar também um pouco da minha história para as escolas, para as crianças. Esto ha dado la oportunidad y paso para ellos de poder participar en talleres, de poder generar nuevas narrativas dentro de las escuelas, especialmente con los niños. Infelizmente, nas escolas é ensinado uma forma só de ser indígena. Nuevamente, lamentablemente, las escuelas en Brasil solamente han enseñado que existe una manera de ser indígena. Existe muito racismo, que índio, que não é indígena, é índio, que foi falado de Pedro Álvares Cabral. Entende? Entonces, existe todo un legado de racismo en Brasil, no acerca ni siquiera del indígena, sino del indio, que es una idea mucho más mayor, ¿no? Indio de que la faz época de la assim, colonia. Claro, claro. Entonces, este es un prejuicio que existe de cómo entender el indio desde una perspectiva que se puede hasta ver en Hollywood, ¿no? Es una idea del indio más cercano probablemente a esta historia de John Wayne. Sim, como se indígena não pudesse ter telefone, não pudesse estar na cidade, não pudesse ter um computador. Indígena pode e deve ter todas essas tecnologias na floresta também e estar na cidade em qualquer lugar. Para ellos es muy importante romper este preconcepto que existe acerca del indígena, que no ha ido a la universidad o que no tiene acceso a las tecnologías, que no tiene celular. Ella está más bien impulsando que este cambio de paradigma tiene que ver con el indígena debe tener acceso a todas esas tecnologías o, bueno, libros y oportunidades que tiene cualquier ciudadano en Brasil. Sim. E é ensinado que só tem, por exemplo, uma língua e juntam tupi-guarani, por exemplo. Entonces, otra de las cosas muy importantes para ellos es diversificar o ampliar esta idea acerca de las lenguas originarias en Brasil. Muchas veces en Brasil solamente se cree que existe guaraní o tupí, pero como hemos dicho en un principio existen muchísimas mais de 274 línguas. Então, essa lei ela é muito importante para trazer as nossas histórias, que são diversas, nossas cosmovisões, a nossa cultura, porque o Brasil é muito grande. Por el hecho de que Brasil es muy grande, es muy importante a partir de esta ley poder inculcar a todas las personas de que existen
más de una cara de estos pueblos originarios, Existem aldeias também na cidade. que también existen en las ciudades. Sim. Vamos ver se alguém fazer alguma pergunta antes da gente continuar. Antes de continuar, ¿alguien desea hacer alguna pregunta? Tal vez hacer Ok. una comparación acerca de Perú y Brasil. Ok, então eu mesma fazer uma pergunta. Sei que a Moara teve um processo de reconhecimento, de autorreconhecimento, de entender o que é ser indígena, mesmo fora da aldeia, morando na cidade, né? Como foi isso para você e o que você diria para uma pessoa mais jovem que se encontra nesse lugar? Para Moara fue un proceso autorreconocerse, primero dentro de su pueblo y luego en la ciudad. Para ella llegar a este punto de reconocerse como una persona indígena no ha sido sencillo. Entonces, ella va a explicar un poco de este proceso y cómo evolucionó en ella. Para mim, estar na cidade não nos faz ser menos indígena. E, infelizmente, existe um apagamento muito forte que vem desde colonização de muitos anos, de 500 anos. E a nos convencer que nós não somos mais povos originários, para que a gente seja manipulado pela sociedade dos brancos. Para ellos es un reto mudarse de sus pueblos de origen a la ciudad. En principio porque existen dentro de las ciudades en Brasil, como probablemente en muchas partes del mundo, muchos preconceptos hacia los indígenas, donde ellos no encuentran un espacio donde ellos puedan expresarse de una manera, porque sienten que existe mucho racismo. Sim, e existe um projeto também de tornar a cultura como se fosse uma só no mundo inteiro de globalização. Cree que existe un proceso muy fuerte en el mundo entero que tiene que ver con la andestarización de la cultura, ¿no? Como si fuera solamente una. Solamente uma, mas somos diversos e somos muito bonitos porque somos coloridos. Que la cultura es diversa y eso es lo bonito, porque eso hace todo muy colorido. Sim, e trazer a nossa cultura para a cidade é também curar a cidade. Traer la cultura de ellos a la ciudad también es muy importante porque significa curar la ciudad. Sim, e eu digo isso para todos os jovens, que não esqueçam quem são, não esqueçam a sua história, não esqueçam as suas memórias, suas vovós. Principalmente para los jóvenes, por favor, no se olviden de dónde vienen, no se olviden sus historias, no se olviden sus raíces. Não esqueçam suas raízes, porque nós precisamos saber para onde nós vamos também. Que no se olviden de dónde vienen, porque eso significa saber hacia dónde vamos también. Sim, porque nós precisamos ter um futuro, como já dizia um grande filósofo do Brasil, Ailton Krenak, um futuro mais ancestral. Como decía un filósofo muy importante en Brasil, necesitamos un futuro ancestral. Sim. Deu tempo? Queria ler um pequeno trecho. Vou ler devagarzinho, você traduz. Claro que sí, claro que sí. Va a leer ahí unas pequeñas partes del libro. O livro, ele narra um pouco da história da Moara, da própria Moara. É uma ficção, mas tem muito de realidade. El libro es una ficción que habla acerca o está inspirado de la vida de Moara. E um primo que viajam para essa comunidade para encontrar a avó. E ali eles têm contato com toda essa cultura ancestral deles. Es una niña y su primo que viajan para visitar a su abuela y
en medio de este trayecto se encuentran con toda esta diversidad de animales e historias. E daí, então, ela percebe que alguma coisa está errada, que a cultura está desaparecendo, que a natureza está sofrendo com as ações predatórias, né, do homem. Ahí los niños se dan cuenta que existe algo que está equivocado, ¿no? Que existe algo que está destruyendo todo lo lindo de la floresta en la ciudad especialmente. Sim. E isso a conecta com esses saberes ancestrais. Y eso conecta con los saberes ancestrales. Então, ela parte nessa aventura com o primo para encontrar a cobra grande e salvar a floresta. Entonces, la historia habla acerca de estos niños, la niña y su primo, y la búsqueda de esta cobra que va a salvar a todos los animales en la floresta. Então, vou ler um trecho. Buiauaçu retornou ao rio, Buiauazú retornó al río, desaparecendo em meio às águas profundas do rio Tapajós. desapareciendo en medio de las aguas profundas del río Tapajós. Tapajós. Águas agora límpidas e azuis. Las aguas ahora limpias E azuis. y azules. Azul. Blue. Azul. Ah, azul. Azul. Limpia y azul. Ah, A floresta voltou a respirar. la floresta Voltou a respirar. estaba esperando, Se fortaleceu, se fortaleció, assim como Lene. así como Lene é o nome da menina. así como la niña, Laninha. Que agora sabe a força de suas origens e não tem mais medo. que ahora sabe acerca de la fuerza de sus orígenes y no tiene más miedo. É isso. Esse livro está à venda no box 171, Cocorô. Ustedes lo pueden Books. encontrar en el stand de Cocoró Books, en el stand 171. E eu acho que a Moara pode finalizar a nossa conversa. Antes disso, gostaria de agradecer muito a vocês. Foi um prazer recebê-lo, que vocês me recebessem. Muito obrigada. Ella está muy agradecida primero con ustedes de estar aquí escuchándonos y ahora Moara va a decir algunas palabras para cerrar este conversatorio. Também estou muito feliz de estar num território milenar e agradecer aos meus ancestrais, aos nossos ancestrais, por estar aqui com vocês e que vocês também estão me ouvindo, porque é uma escuta. Ella está muy feliz de estar aquí en un territorio milenario y está muy agradecido con todos, con la editora y con ustedes de estar escuchando porque están participando en este momento con ella. Eu fico muito feliz de estar num território que eu admiro muito pela primeira vez e quero também poder conhecer autores indígenas de povos originários, Quechua, de todos os povos originários que devem ser diversos aqui também e que estejam aqui presentes nessa mesa. Ella está muy feliz de estar aquí en Perú y desea conocer a muchos autores indígenas que cuenten y hablen acerca de estas narrativas propias del Perú. Y nada, está muy feliz, está muy contenta. Sim. E na minha língua, eu agradeço assim. Cuecaturete. Cuecocarité. Cuecaturete. En su lengua, ella está agradeciendo nuevamente a ustedes por estar aquí. Catu. Gracias. Hasta luego.